Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui fazendo mais um vídeo para esclarecer um pouco sobre a medicina integrativa e a nutrição holística. Estaremos falando hoje com o terapeuta Ricardo Amaral, com a terapeuta Maíra Fiuza e comigo, a terapeuta Eliane Lima. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. E galera, mais um lembrete, quem está assistindo os vídeos, gostando dos vídeos, por favor, compartilhe, por favor, curtam e também assine lá, clica lá no sininho de notificações para sempre que a gente postar um novo vídeo, você ficar informado das novidades, tá ok? Peter Gruden, 400 palestras gratuitas por ano, falando sobre a verdadeira causa das doenças, e que foram publicados também na Associação Médica 15 mil mortes por mês. Gostaria que você falasse um pouco, Ricardo, sobre todas essas informações. Então, o Peter Gruden, ele faz em média 400 palestras por ano, né? Lógico que ele montou uma equipe para isso, então são várias pessoas, por isso que eles conseguem fazer aí 400 palestras por ano. O curioso é que nessas palestras dele, ele fala a verdadeira causa das doenças. Não é? Segundo as pesquisas dele. E ele fala, né, de uma forma assim até um pouco irônica, que a verdadeira causa das doenças é um gorila de 5 toneladas sentado em seu quarto e você não percebe ele. De tão gritante que é, todo mundo faz vista grossa. E por que ele falou isso? Ele fala exatamente nas palestras dele, em um único mês, nos Estados Unidos, morre em média 15 mil pessoas. Ele até fez uma comparação com o World Trade Center, ou as Torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, onde morreu 3.500 pessoas. E que o mundo, né, se estarreceu e os Estados Unidos foi à guerra. Atacar o Oriente Médio, né? Atrás do petróleo do Kuwait e até mesmo ali do Iraque, lembra? Saddam Hussein, armas químicas que nunca existiram, que bem antes, lógico. Porém, os Estados Unidos, eles ficaram muito abalados com aquilo e eles acabaram, de um certo modo, supervalorizando, segundo ele, né? E realmente são 3.500 mortes, não deveria ter acontecido nenhuma, não é? Muito menos 3.500. Mas ele fala que ele fica muito surpreso que todos os meses morrem em torno de 15 mil pessoas através de intoxicação medicamentosa. Ele entra muito nessa coisa da indústria farmacêutica. Então, ele fica estarrecido porque que ninguém fala nada e por que ninguém toma atitude contra isso. Não é? Então, por isso que ele falou que a verdadeira causa das doenças é um gorila de 5 toneladas, né, que é bem visível, mas que as pessoas fazem vista grossa. Eu poderia até falar do efeito fada morgana, seria, né, o efeito óptico ou de ilusão de ótica, onde você vê uma miragem. Então você vê um gorila e acha que é um gatinho, não é? Ou até um coelhinho. Mas na verdade é um gorila de 5 toneladas. Então ele brinca com isso. E ele, nas palestras dele, ele fala praticamente toda a história, né, de como começou isso, de onde que veio isso. E a gente vai estar falando aqui hoje sobre isso também. Movimento da Revolução da Medicina nos Estados Unidos, no ano de 1900, por Marcus Welby. Segundo pesquisas do próprio Peter Gruden, né, ele fala que teve um movimento, né, da revolução da medicina para, no futuro, ter a cara, né, mais ou menos parecida com a cara da medicina atual, né, a organização, que é bem organizado mesmo, né? Isso começou em 1900. E só que em 1915, mais ou menos, tá bom? Uma pessoa ela foi contratada exatamente para fazer uma pesquisa
para uma corporação que chamava Corporação Carnegie, tá bom? E essa corporação, ela detinha o quê? Eles eram donos de laboratórios de medicamentos naquele período. Então, um indivíduo chamado Abraham, na verdade, né, Flexner, ele viaja praticamente boa parte dos Estados Unidos, indo em todas as escolas de medicina daquele período e vendo as suas necessidades, né, de pesquisa, né, e a questão não só de pesquisa, mas, por exemplo, o dinheiro para se fazer a pesquisa. Lógico que quando ele fez esse levantamento, ele não falou a respeito, né, de qual que seria a finalidade daquela pesquisa dele, totalmente, né, porque ainda era um segredo. Então essa corporação dos Carnegies pediu que ele fizesse um relatório, ele fez esse relatório, ele viajou todos os Estados Unidos, né, mais ou menos em 5 anos, ele viajou de carroça, ele viajou de cavalo, ele viajou, né, até a pé, em algumas partes, né. Em 5 anos ele tinha um relatório chamado de relatório Flexner. Os Carnegie se uniram aos Rockefeller, a família Rockefeller, né, de grandes investimentos dos Estados Unidos. Fala até que o prédio da ONU foi doado pelos Rockefeller, né? O pessoal é bem poderoso mesmo. Começa aí um movimento, ali a partir de 1915, ele fecha em 1920. 1920, o relatório pronto. O que aconteceu nesse período? Os Carnegies e os Rockefeller começaram a emprestar dinheiro a 0,800. Ou seja, eu ia numa faculdade de medicina, ou numa escola de medicina, e perguntava, vocês estão precisando de quanto? Tá, para as pesquisas, para poder ampliar a escola de medicina? Eu preciso, um exemplo, de 2 milhões de dólares. Então, os Rockefeller e os Carnegies enviavam os 2 milhões. Foi feito em todas as escolas de medicina daquele ano, a partir daquele ano, né, de 1920. Só que aí emprestava o dinheiro, agora vem o que eu chamo de ás da manga. Tá bom? Bom, vamos prestar o dinheiro. Só que algumas das pessoas que vão trabalhar, que vão coordenar esse dinheiro, né, o uso desse dinheiro e até mesmo a aplicação em sala de aula para os futuros médicos, tem que ser da nossa fundação. E assim eles implantaram pessoas deles dentro de todas as universidades. E o mais interessante, que naquele período, até 1900, tá bom? Até 1900, 1915, mais ou menos, a medicina alopática e a medicina natural andavam de mãos dadas, como marido e mulher, como irmãos, irmãs e irmãos. E o que aconteceu a partir desse relatório Flexner, né, talvez o próprio Abraham Flexner não sabia que ele ia contribuir de forma tão danosa para a história da saúde mundial naquele período. Então ele fez algo que prejudica até hoje. Então, esse relatório praticamente é como se você fizesse uma pesquisa detalhada de todas as necessidades de uma pessoa e você fosse subornar, que isso for um suborno, dinheiro emprestado que você não precisaria pagar. Não existe dinheiro de graça, né? Não é isso? Então, quando eles emprestaram esse dinheiro, é muito interessante porque a coisa ficou feia, né? Porque aquelas universidades se beneficiaram disso, realmente, ganharam muito com isso, porém perderam muito. Por quê? Naquele período, exatamente a partir de 1915, né, mais precisamente 1920, as duas medicinas, a natural e a convencional, praticamente foram separadas por imposição não da Sociedade de Medicina daquele período, mas pela imposição da Corporação Carnegie e
também da participação dos Rockefeller. Então, eu te dou dinheiro, só que você tem que fazer o meu jogo. A partir de agora, nada de medicina natural. Tá bom? Então, os médicos que já passavam medicamentos, nesse período, as escolas que já faziam isso, né, e boa parte dos laboratórios naquele período era dos Carnegies, eles foram e ampliaram mais esse poderio, né, de como fazer aquilo com qualidade, porque as escolas eram meio precárias ainda, né, era o início da medicina no formato que temos hoje. Até pouco tempo atrás, dentro da própria medicina, ainda se fazia sangrias e trepanações, ou seja, furávamos crânios quando a pessoa tinha dor de cabeça, né? Então, você vê aí o quanto a medicina, né, ela sofreu uma modificação positiva em alguns pontos, negativas em outros pontos. Então, o que ninguém sabia naquele período, né, do ano de 1920, é que a cara da medicina teria agora a mão de ferro dos maiores milionários daquele período, os donos de laboratórios daquele período. Então, os médicos daquele período ficaram reféns dessa corporação, né, Carnegie, e até mesmo da família dos Rockefellers. E agora, como fazer para poder desvencilhar isso? Impossível. Então, quem era médico da área mais natural é a caça às bruxas, não é? Aí começaram a separar o joio do trigo. Quem estava com os Carnegies, não é? Quem estava com os Rockefeller tinha todo ali um aval para poder trabalhar com a sociedade, né? Você tinha liberdade para fazer um bom trabalho com seus pacientes. E aqueles que fossem da área natural sofreriam algumas sanções da lei, né? Algumas perseguições. Então, obrigando praticamente os médicos naturalistas também a aderirem ao movimento da medicina alopática, né, que tratava só com medicamentos sintéticos na época. Então, nesses últimos 100 anos, mais ou menos, essa reviravolta toda, né, vem eclodir negativamente exatamente nas falas do Gruden, né, quando ele fala que morre, em média, 15 mil pessoas todos os meses por intoxicação medicamentosa e que ninguém faz nada contra isso. Os medicamentos têm sua participação positiva nas enfermidades, mas tem alguns medicamentos que têm uma participação muito negativa nas enfermidades. Então ele fala muito sobre isso. Então quem quiser saber mais, né, quem está em casa, o Peter Gruden, ele tem vídeos na internet, não é? E tem uma outra pessoa também, né, com nome estranho, que chama Peter Gottschi, né, um dinamarquês. E ele fala, inclusive ele tem um livro, né? Ele escreveu um livro falando sobre essa questão de alguns medicamentos na saúde da população mundial, de forma negativa ou danosa, mas que os laboratórios conseguem driblar os tribunais e etc., né? Inclusive o próprio FDA, né? Que é uma espécie de... Ele controla, né? O FDA americano controla, através de pesquisas e testes, alimentos, medicamentos, e dá o aval, né? O FDA foi montado, coincidentemente, em 1862, não é? E o movimento da revolução da medicina naquele período foi em 1900. Está bem pertinho, não tá? Então, toda essa estrutura, tudo isso que eu estou te falando, foi montado aonde? Exatamente, praticamente o início foi em 1862. Né? Então, quem regula o que pode ficar no mercado em termos de alimentos ou medicamentos é o FDA. E aí você começa a ver que esses investimentos dos Carnegies e dos Rockefellers não é algo só de milionários, mas é algo também do poderio político, né, mundial. Então pode-se dizer que os grandes laboratórios hoje possuem amigos influentes,
nas presidências do mundo inteiro, por exemplo, senadores patrocinados por eles, né? Ministros, presidentes no mundo inteiro. E assim eles conseguem manter a ordem, não é? Do jeito que eles gostam e do jeito que tem que ser. E o povo faz o que está na televisão, o que está sendo pregado por profissionais. Então se fala que isso aqui é científico, não é? Tem um embasamento da Organização Mundial de Saúde, etc., as pessoas têm que assinar embaixo, como sendo verídico. Então, volta aí a baila aí do processo e do efeito Fata Morgana, né? Onde você olha para algo que é uma ilusão, mas você tem que olhar para esse algo como se fosse verdade, mesmo que esteja te prejudicando. Eu falo uma verdade positiva, não é? Então você olha para aquela verdade positiva e por detrás dessa verdade positiva existe algo de muito negativo e nefasto, não é? Que prejudica muito. Então, como se faz isso? Através da mídia, né, e através da informação em cadeia, pelos meios acadêmicos, que também sofre também o que eu chamo de mão de ferro, né, do poderio econômico. Só para você ter uma noção, existe uma empresa, né, uma corporação, na verdade, né, de medicamentos, né, de produtoras de medicamentos no mundo, que tem como consultores, na verdade, 19 mil médicos, né? Então eu falo para você o seguinte: será que dentro das empresas que produzem medicamentos com profissionais de alta qualidade, né, com boa formação, bom embasamento, será que só tem idiota que precisa de 19 mil médicos para estar fazendo consultoria de médicos dentro das empresas? Não. É porque esses 19 mil vai para os coquetéis de alto luxo com champanhe de 5, 10 mil, 15 mil reais. E aí, como isso não é muito minha alçada, pesquisem sobre o Peter Grilden e o Peter Gottschen, né, o dinamarquês lá que está fazendo sucesso com um livro polêmico. Aí seria interessante, quem quiser, pode baixar fazer download, né, dos livros, acredito que tenha já, do Peter Gottschen, que é o dinamarquês, né, que tem ele faz parte, né, de um departamento bem famoso de uma universidade de Copenhague, né, lá na Dinamarca. Ele é bem famoso. Um psiquiatra, né, um médico psiquiatra, com uma cabeça brilhante e uma pessoa bem respeitada por pessoas que sabem da verdade e desprezado pelas pessoas que foram compradas.